Olá, eu sou o professor Caires Braga e nesse vídeo eu vou resolver questões de introdução à química orgânica. Nesse vídeo você vai ter comentário de questões, onde eu vou estar abordando hibridação de carbonos, classificação de cadeias, fórmulas moleculares, classificação de carbonos e geometria molecular. Fica comigo até o final. Vamos aprender resolvendo? Vamos lá então. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: a coniina é um alcaloide venenoso. Suas propriedades tóxicas eram conhecidas desde a antiguidade e já eram usadas na época dos gregos como um veneno para ser administrado àqueles condenados à morte. Foi dada aqui a estrutura da coniina. Atente ao que se diz a seguir sobre essa substância. Nós temos aqui 4 itens, onde nós vamos determinar quais são verdadeiros e quais são falsos. O primeiro, contém carbono terciário. Professor, o que é um carbono terciário? Um carbono terciário é aquele que está ligado a 3 outros átomos de carbonos. Então, nós vamos completar aqui com os carbonos. Cada ângulo, cada esquina, por assim dizer, é um átomo de carbono. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carbonos. Esse primeiro carbono está ligado somente a 1, é primário. O próximo está ligado a 2 carbonos, é secundário. Aqui também é secundário. Aqui da mesma forma, secundário. Esse outro carbono também é secundário. Ah, professor, mas ele tem 3 ligações. Na verdade, ele tem 4 ligações. Todo carbono tem 4 ligações. Mas ele está ligado somente a 2 carbonos, então ele continua sendo secundário. O próximo também é secundário, secundário e por último aqui nós vamos ter um carbono primário. Então o item 1 é um item falso, porque está dizendo que contém carbono terciário e ele não contém carbono terciário. Já no item 2 ele diz que o composto é aromático, o que também vai ser falso, porque um composto, para que seja aromático, é necessário que ele apresente anel benzênico, e aqui nós não temos anel benzênico. O item 3 fala que é um composto nitrogenado. Ele é um composto nitrogenado porque tem a presença de nitrogênio e diz também que ele é heterocíclico, o que também é verdadeiro. O que é uma cadeia carbônica heterocíclica? É uma cadeia, gente, que apresenta heteroátomo em uma cadeia fechada. Essa cadeia é fechada e tem um heteroátomo. Lembre-se, o que é um heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono que está ligado a 2 outros carbonos. Está no meio de 2 carbonos, na verdade. Então, o item 3 é um item verdadeiro. O item 4 tem fórmula molecular C8H17N. Nós vamos ter que verificar isso. O número de carbonos vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Confere o número de carbonos, C8. O número de hidrogênios, aqui você deve ter atenção, porque nós vamos completar com os hidrogênios que faltam, lembrando que todo carbono deve apresentar 4 ligações. Aquele carbono que não apresenta 4 ligações aqui nessa molécula, você vai complementar com os hidrogênios que faltam para chegar em 4. Então, nós vamos ter aqui no primeiro carbono, tem 2 ligações, estão faltando 2. Então, vamos completar com 2 hidrogênios. Aqui do mesmo jeito, H2. Aqui também vai ser H2. H2. Nesse próximo carbono, nós vamos colocar apenas H. Por que, professor, que vai ser apenas H? Porque nós temos uma ligação aqui em cima, uma ligação aqui do lado esquerdo e uma ligação do lado direito, ou seja, já tem 3 ligações. Então, nós vamos complementar com mais um único hidrogênio para fazermos a 4ª ligação. O próximo carbono recebe 2 hidrogênios e aqui também 2 hidrogênios. É só somar o número de hidrogênios agora. 3, 5, 7, 8, 10, 12,
14, 16, 17. Então, H17 e nós teremos um átomo de nitrogênio. Sua fórmula molecular é C8H17N, confere com o item 4. Então, os itens corretos serão 3 e 4. Está correto o que se afirma somente em 3 e 4. Então, pessoal, o item correto vai ser o item A. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou resolvendo para vocês. Vamos para a questão de número 2. Na questão número 2, diz o seguinte: o eugenol, ou óleo de cravo, é um forte antisséptico. Seus efeitos medicinais auxiliam no tratamento de náuseas, indigestão e diarreia. Contém propriedades bactericidas, antivirais e é também usado como anestésico e antisséptico para o alívio de dores de dente. A fórmula estrutural desse composto orgânico pode ser vista a seguir. Está aqui a fórmula do composto e ele pede o número de átomos de carbono secundário nesse composto é. Professor, o que é um carbono secundário? É um carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbonos. Como eu comentei na questão anterior, cada ângulo, cada esquina é um átomo de carbono. Nós vamos complementar. Eu estou adicionando aqui os carbonos. E aí nós vamos ter a classificação. Nós vamos observar quantos carbonos secundários essa molécula apresenta. O primeiro carbono secundário está aqui, ligado a 2 carbonos. Ah, professor, mas ele tem uma ligação dupla. É por causa dessa ligação dupla? Não, não é. É por conta desse carbono estar ligado a 2 outros carbonos. Por isso que ele é secundário, independentemente de ter ligação dupla ou não. Mais um carbono secundário. Esse próximo carbono é terciário, porque está ligado a 3. Secundário, ligado a 2. Secundário. Aqui nós temos, professor, esse carbono é terciário. Muita atenção, ele não é terciário. Ele é um carbono secundário. Está ligado apenas a 2 outros carbonos. Aqui é oxigênio, nós não podemos levar em consideração. Aqui da mesma forma, carbono secundário e aqui um carbono secundário. Esses dois que estão aqui nas extremidades, gente, são primários. Todo carbono que se encontra nas extremidades vai ser carbono primário. Então, contando os carbonos secundários, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbonos secundários. O item que satisfaz a nossa questão é o item C. Olha, eu quero te dar uma dica. Uma das melhores maneiras de você aprender, de você fixar conteúdo, é resolvendo exercícios. Não adianta você ficar só vendo videoaulas de conteúdo e não resolver exercícios. E aqui no canal Quimicaires, você aprende resolvendo. Vamos para a questão número 3. Nessa questão, ele fala sobre uma levedura que é responsável por transformar o caldo de cana em etanol. Modificações genéticas permitem que esse micro-organismo secrete uma substância chamada farneseno em vez de etanol. O processo produz então um combustível derivado da cana-de-açúcar com todas as propriedades essenciais do diesel de petróleo, com as vantagens de ser renovável e não conter enxofre. Aqui foi dada a estrutura do farneseno. Considere as seguintes afirmações a respeito do farneseno. Item 1. A fórmula molecular do farneseno é C16H24. Vamos conferir essa fórmula adicionando os demais carbonos. Aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 carbonos. Então, nós vamos ter aqui C15. Só pela quantidade de carbonos, pessoal, já está incorreta. Está dizendo que é C16H24 e não é. É C15.
Não vamos nem gastar nosso tempo observando a quantidade de hidrogênios. O item 1 está falso. Já no item 2, o farneseno possui 8 carbonos sp2. Caires, o que é um carbono sp2? Carbono sp2 é um carbono que apresenta ligação dupla. Na verdade, nós vamos ter carbonos que apresentam somente ligações simples. São classificados como carbonos sp3. Carbono que apresenta uma ligação dupla é classificado como carbono sp2. E carbono que apresenta duas ligações duplas ou ainda uma ligação simples e uma ligação tripla, ambos serão classificados como carbonos sp. Voltando aqui para o farneseno, todos os carbonos que apresentam ligações duplas vão ser classificados como carbonos sp2. Então aqui nós temos sp2, aqui só tem simples sp3, sp3, mais um sp2, sp2, aqui da mesma forma, aqui também tem ligação dupla, dupla e ligação dupla. Então, quantos átomos de carbonos sp3 nós teremos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos sp2. O item 2 é um item verdadeiro. Para o item 3, o farneseno apresenta apenas um único carbono secundário. Claro que não, né, gente? Nós temos vários carbonos aqui que estão ligados a dois outros carbonos e por isso são carbonos secundários. Aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos secundários. E aqui está dizendo que nós vamos ter apenas um único carbono secundário. Está falso o item 3. Portanto, apenas o item 2 é correto. Apenas 2 vai ser o item B, a resposta para a nossa questão número 3. Tudo beleza aqui na resolução das questões para você? Se você está gostando, eu quero te convidar para se inscrever no canal, para compartilhar esse vídeo com um amigo, com um colega, para nos ajudar a fazer esse canal crescer. Vamos para mais uma questão, aprenda resolvendo. Agora nós vamos para a questão número 4. E nessa questão número 4 nós temos o seguinte: a morfina é uma substância narcótica e sintética, produzida em laboratório, derivada do ópio retirado do leite da papoula. Com uma grande utilidade na medicina, é usada como analgésico em casos extremos, como traumas, partos, dores pós-operativas, graves queimaduras e etc. Com relação à morfina, é correto afirmar que, item A, possui 4 carbonos secundários. Já sabemos o que é um carbono secundário, eu vou apenas localizá-los aqui na morfina. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 átomos de carbono secundário. Deixa-me ver se passou algum. Aqui é terciário, terciário e quaternário. Aqui também é terciário, então não passou nenhum. Nós vamos ter, então, 11 carbonos secundários. E aqui está dizendo que nós temos apenas 4. Então, o item A é um item falso. No item B, não possui carbono quaternário. Já acabamos de localizar aqui, bem no centro da morfina, um carbono quaternário, porque ele está ligado a 4 outros carbonos. Nós temos 1, 2, 3 e 4, então ele é um carbono quaternário. O item B também está falso. Lembrando que carbono quaternário é o carbono que está ligado a 4 outros carbonos. Na letra C, sua fórmula molecular é C17H19NO3. Nós vamos ter que complementar essa molécula. Eu vou colocar aqui do lado, onde nós teremos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 átomos de carbonos. Então ficará C17 hidrogênios. Vamos para os hidrogênios. Vamos completar com os hidrogênios. Aqui nós vamos... Vou começar aqui de baixo. Um hidrogênio. Carlos, como é que eu faço esse complemento com os hidrogênios? Você percebe o número de ligações. Aqui eu tenho uma ligação para cima e duas ligações para baixo, aqui do lado esquerdo. Nós temos 3 ligações, então. Todo carbono tem que ter 4. Então está faltando uma, completa com um hidrogênio. Se estiver faltando 2 ligações, completa com 2 hidrogênios e assim sucessivamente. Aqui nesse carbono nós vamos ter 3 ligações, falta apenas uma. Aqui também tem 3. Aqui já está completo com 4. Aqui também já está completo com 4 ligações. Esse também já está ok. Aqui ele tem 3 ligações, recebe 1 hidrogênio. Aqui recebe 2. Aqui nós temos mais 2 hidrogênios. Esse também receberá 2. Aqui já está completo. Esse também já tem 4. Aqui em cima recebe 1 hidrogênio. Também recebe 1. Já está completo e já está completo. Vamos contar os hidrogênios. Para a gente não se perder na contagem dos hidrogênios, pessoal, eu vou marcando. Porque muita gente resolve a questão corretamente, completa com os hidrogênios de forma correta e quando chega na hora da contagem, erra. Então, nós vamos ter aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Tem 19 átomos de hidrogênios. Então, nós vamos colocar lá, já temos 17 carbonos e agora nós vamos completar com os hidrogênios que nós acabamos de adicionar na molécula. Então, nós vamos ter C17H19 nitrogênio. Nós temos apenas 1 e oxigênio, nós temos aqui 3 átomos de oxigênios. Então, sua fórmula molecular, C17H19NO3. Confere exatamente com o item C, pessoal. Então, nós vamos ter como item correto a letra C para a questão de número 4. Sua fórmula molecular é C17H19NO3. Na quarta questão, considere as informações a seguir e preencha os parênteses com V para verdadeiro e F para falso. O estireno, representado pela fórmula estrutural seguinte, é obtido a partir do petróleo, sendo usado principalmente pelas indústrias de plásticos e borrachas. Está aqui a estrutura, a fórmula estrutural do estireno, e nós vamos, em relação a esse composto, vamos afirmar o que é verdadeiro e o que é falso. Primeiro parêntese, sua fórmula mínima é idêntica à do benzeno. Caris, o que é fórmula mínima? Nós vamos determinar a fórmula molecular e vamos verificar se essa fórmula molecular, gente, pode ser simplificada, pode ser dividida. Quando nós simplificamos o máximo possível uma fórmula molecular, nós vamos obter a fórmula mínima. Por exemplo, na água oxigenada, só para você entender, a água oxigenada é H2O2. Dá para a gente simplificar por quanto, professor? Por 2. Então, H2O2 dividido por 2, 2 hidrogênios dividido por 2, 1 hidrogênio, 2 oxigênios dividido por 2, 1 oxigênio. A fórmula molecular da água oxigenada é H2O2 e sua fórmula mínima vai ser HO.
Da mesma forma, nós vamos fazer aqui com o estireno. Então, vamos completar com os carbonos e com os hidrogênios, que vai ser CH, CH, aqui é C, mas não tem hidrogênio, já está completo. CH, C hidrogênio, CH e C hidrogênio. Nós vamos ter para a fórmula molecular do estireno 8 carbonos, C8, e para os hidrogênios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Dá para simplificar por quanto? Aqui é a fórmula molecular, lembrando. Dá para a gente simplificar por 8. Então vai ficar 8 por 8, 1 carbono. 8 por 8, 1 hidrogênio. Fórmula mínima CH. Professor, essa fórmula mínima CH é igual à fórmula do benzeno? Correto. O benzeno tem fórmula molecular C6H6. Aí você teria que saber dessa fórmula, senão não teria como resolver a questão. Simplificando por 6, nós teremos CH, ou seja, a fórmula mínima do benzeno é idêntica à fórmula mínima do estireno. O primeiro parêntese é verdadeiro. Para o segundo parêntese, gente, apresenta cadeia heterogênea e mista. Para ser uma cadeia heterogênea, nós deveríamos ter um átomo diferente de carbono no meio de 2 carbonos, o que não acontece aqui, por isso é falso. No terceiro parêntese, possui anel benzênico, que é essa estrutura aqui, é esse núcleo, em sua estrutura. Então está verdadeiro. Lembre-se que anel benzênico é uma estrutura com 6 átomos de carbonos em um ciclo, em uma cadeia fechada, com alternância de ligações simples e duplas. Como nós temos aqui, 6 carbonos em um anel, em uma cadeia fechada, com alternância de ligações simples e duplas, nós vamos ter um anel benzênico. No próximo parêntese, nós teremos: apresenta em sua estrutura somente um átomo de carbono quaternário. Ele não apresenta carbono quaternário, pessoal. Nós vamos ter aqui secundário, secundário, secundário. Esses dois outros aqui também são secundários. Esse aqui é terciário. O próximo é secundário e esse último é primário porque está em uma extremidade. Então, o próximo parêntese é falso. E o último parêntese que diz: apresenta em sua estrutura somente um átomo de carbono com geometria tetraédrica. Professor, que história é essa de geometria? Pessoal, a geometria está associada à hibridação do carbono. Eu já comentei na outra questão que o carbono ele pode apresentar 4 ligações simples, apresentando hibridização ou hibridação sp3. Ele pode ter uma ligação dupla e 2 simples, onde ele vai ter hibridização sp2. E o carbono pode ainda apresentar 2 ligações duplas, ou uma simples e uma tripla, com hibridização sp. Dependendo da hibridização, ele vai ter uma determinada geometria. Se o carbono é sp3, a sua geometria vai ser tetraédrica. Geometria tetraédrica. Se o carbono for sp2, nós vamos dizer que a sua geometria é trigonal plana. Trigonal plana. Se a hibridização do carbono é sp, nós vamos dizer que a sua geometria é linear. Então, voltando para o último parêntese, ele diz que apresenta em sua estrutura somente um átomo de carbono com geometria tetraédrica. Você vai procurar os carbonos que têm ligações duplas. Aqui, só no anel benzênico, nós já temos 6 carbonos com ligação dupla, 6 carbonos que apresentam geometria trigonal plana.
E aqui nós temos os dois últimos carbonos que também são trigonais planos, ou seja, essa cadeia não apresenta um carbono sequer com geometria tetraédrica, por isso o parêntese também está falso. A sequência vai ser então verdadeiro, falso e falso. O item que responde à questão corretamente é a letra A, pessoal. Gente, esse foi o nosso Aprenda Resolvendo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o teu like, deixa o teu comentário, deixa também as tuas dúvidas a respeito das questões que foram comentadas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.